Bora falar aí Botafogo e Cruzeiro, Botafogo 0, Cruzeiro 2, um jogo onde tudo deu errado e a gente perdeu a invencibilidade no Newton Santos, mais uma vez perdendo para o Cruzeiro. Vamos lá, última vez que a gente perdeu no Newton Santos, no Brasileirão, foi para o Cruzeiro. A única coisa boa que eu quero lembrar vocês é que em 2024 a gente perdeu para o Cruzeiro, mas foi campeão no final. Então, vamos pensar assim, né? Botafogo já chega nessa rodada com alguns problemas, né, em relação ao desempenho de alguns jogadores, estava se acertando, né, o último jogo pelo Brasileirão foi um empate contra o Corinthians, onde a gente teve um bom primeiro tempo e caiu no segundo tempo. Eu vou dizer o que aconteceu hoje. Hoje nós tivemos um péssimo primeiro tempo e um segundo tempo onde a gente começou a ver um time se mover, um time buscar alguma coisa. Então hoje nós tivemos o inverso, né? Mas ainda a demonstração de uma oscilação muito grande. O time precisa se acertar o mais rápido possível. Hoje, até o momento, né? Esse vídeo que é um pós-jogo, o Botafogo está em 7º lugar. E se quiser alguma coisa com o Brasileirão, precisa se acertar e parar com essa oscilação. Então é isso, bora falar um pouquinho aí do jogo, do desempenho de alguns jogadores, né, aquilo que o professor David podia fazer para tentar trazer a vitória ou até mesmo o empate. Vamos lá falar então do Botafogo? É isso, bora! Sem corte, sem nada, aquela troca de resenha aqui, como sempre, esse é o nosso canal, né, o canal que busca essa conexão aqui com o torcedor, beleza? Então antes de começar, vou dizer para você, se você não é um nosso seguidor, que siga e já lasca o dedo aí no like para ajudar aqui o canal, beleza? Então vamos lá. Rapaziada, vou começar com o primeiro tempo, né? Seguindo aí a análise até o finalzinho, vamos bater esse papo aí, começando pelo primeiro tempo. No primeiro tempo, o Botafogo estava muito espaçado, né? Com as linhas entre os setores ali muito distantes. O Botafogo não conseguia acertar passe, jogadores com desempenho abaixo daquilo que a gente já viu jogar, né? Então ficou muito difícil. E com o Cruzeiro, que joga na transição, joga rápido, né? Tem um meio de campo criativo, isso foi fatal. O Botafogo acabou tomando seu primeiro gol. Muito também, né, da desconcentração de alguns jogadores. Eu vou dizer próprio John, né? E aí a torcida está perdendo a paciência, uma vez que ele já demonstrou que não tem mais interesse em ficar, e aí os erros que ele cometeu acabaram irritando o torcedor. E no final, quer dizer, na sequência desse jogo, até vaiou um pouco o goleiro, tá? Então ele sai a bola de maneira errada, demorou a sair, quando saiu jogou de maneira meio, diria até um pouco displicente, e a bola caiu nos pés do jogador do Cruzeiro, que armou a jogada e em velocidade, né, deixou o seu companheiro com a condição de fazer o gol na cara do John, chegando por trás da zaga, né, no momento em que a zaga também deixou o jogador entrar sem, né, a concentração devida e acabou fazendo o gol. Então o Cruzeiro começa a jogada, começa o primeiro tempo nessa velocidade, nessa pegada, Botafogo muito espaçado, Botafogo com, né, linhas muito distantes, e aí nós tomamos o segundo gol, um contra-ataque, onde nossos zagueiros tiveram que correr atrás do atacante e esqueceram do que vinha, né, por trás aí, de que vinha sem a marcação, e acabou fazendo o gol também, com 3 jogadores nossos em cima do jogador que estava com a bola. Isso é preocupante, isso demonstra um pouco de desatenção, um pouco de concentração, né? Faltou ali alguém, né, chamar, parar um pouco, organizar. Isso eu senti falta do próprio treinador, né? Poderia no primeiro tempo tentar fazer alguma movimentação, vendo que o Botafogo não conseguia chegar ao ataque. Se eu não me engano, acho que foi um chute a gol, ou 2 no máximo, para fora. Não chegou nem o goleiro a ir na bola, nem nada, a bola subiu. Foram 2 chutes do Alex Telles, que também não rendeu muito, né? E quando o segundo tempo começou com as modificações, o Botafogo veio até com maior disposição, com maior toque de bola, né, indo para cima do Cruzeiro, impondo um volume de jogo. O Cuiabano entrou muito bem no lugar do Alex Telles, acho que está na hora de
colocar o Cuiabano como basicamente titular dessa função, né? E aí nós tivemos também o meio de campo modificado, Nilton entrou, Danilo estreou, o Joaquim Correia também jogando, e aí o meio de campo começou a fazer mais movimentações, mais jogadas. Achei o Arthur Cabral muito perdido, né? Não conseguiu segurar uma bola, não conseguiu fazer uma jogada, chute a gol muito menos. Então, Botafogo hoje não jogou nada, infelizmente a gente saiu com a derrota e está em 7º lugar no Brasileirão. Né? Muitos torcedores saíram irritados com o desempenho do time, e aí a gente tem que ter, sim, esse senso crítico, né, de achar que é o seguinte, de falar o seguinte: é hora de acabar com essa oscilação, não dá mais para a gente ter um jogo bom e na sequência um jogo ruim, e até mesmo no mesmo jogo variar tanto de performance, né? O treinador tem que estar atento a isso, né, porque já vem uma batalha. Agora a gente está com uma vantagem, lógico, mas é uma batalha lá em Bragança Paulista para poder se classificar nas oitavas de final, né, da Copa do Brasil. A gente está com 2-0, pode se classificar agora, desde que a gente não apresente tantas falhas e tanta oscilação. É isso? Então o jogo hoje foi um jogo que a gente esperava, né, que o Botafogo fosse jogar um pouco melhor, mais entrosado, mais arrumado, mas a gente viu que as modificações ali, principalmente no meio do campo, né, colocando o Savarino mais ao meio e também o Alan e o Marlon Freitas, acabaram não dando substância ao time, né? Não que a gente não ache que o Savarino tenha que jogar ali, acho que é a função dele e ele já demonstrou maior interesse em jogar nessa função. No entanto, hoje ele não desempenhou a altura, melhorando um pouco no segundo tempo. E alguns jogadores, como eu disse, muito abaixo daquilo que poderiam apresentar. Mas é isso. Ano passado nós perdemos, mas fomos campeões, certo? Tomara que esse ano se repita a escrita, que a gente tenha perdido para o Cruzeiro, mas que agora a gente se recupere e consiga chegar no Brasileirão, no final do Brasileirão, com o nosso time desempenhando muito melhor do que vem desempenhando agora. Certo? Então é isso. Queria trazer esse pós-jogo para vocês. Sei que é todo mundo de cabeça quente. Sei que está todo mundo insatisfeito com o resultado. Mas vamos acreditar que o David vai encontrar aí uma melhor solução para arrumar esse time para a continuidade do Brasileirão. Então até a próxima. Mais uma vez, se você não é nosso seguidor, segue, curte, compartilhe, comente e até a próxima.